O ministro Dias Toffoli foi empossado como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Na cerimônia, o presidente da OAB destacou o papel do tribunal como guardião da democracia brasileira e seu dever em garantir a prevalência da soberania popular e a liberdade do voto em eleições legítimas. Nos próximos 2 anos, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, será presidido pelo atual empossado e magistrado, o ministro Dias Toffoli. A cerimônia aconteceu em Brasília e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil esteve presente. Em seu discurso, o presidente da Ordem, Marcos Vinícius Furtado Coelho, parabenizou o empossado, mencionando o fundamento de existência da Justiça Eleitoral, abordando a democracia. Que o ministro Dias Toffoli foi um dos mais capacitados advogados eleitorais de nossa geração. É profundo conhecedor da matéria, possui larga experiência com o tema e irá realizar uma gestão eficiente, bem conduzindo as próximas eleições gerais. Garantir a prevalência da soberania popular e a liberdade do voto em eleições legítimas. Eis o fundamento de existência e a meta a ser alcançada pela Justiça Eleitoral. A democracia permite a esperança, a permanente transformação, a reinvenção de direitos, a tolerância, a liberdade de ser e pensar diferente, a caminhada no sentido da construção de uma nação justa e solidária. O presidente também comentou sobre a reforma política no Brasil, com o objetivo de consolidar e aperfeiçoar a democracia da nação. A reforma política há de ser feita para consolidar e aperfeiçoar a democracia, assegurar a igualdade de condições entre os candidatos, fortalecer e democratizar os partidos políticos, estimular o debate programático, diminuir os custos de campanhas eleitorais, conter o abuso de poder político ou econômico, proteger a probidade administrativa e implementar os instrumentos de democracia direta previstos na Constituição, como o referendo e o plebiscito. Trata-se de uma necessária reforma estruturante, olhos postos no futuro do país. Diversas autoridades estiveram presentes à posse, como a presidente da República, Dilma Rousseff, o vice-presidente do STF, Ricardo Lewandowski, o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, o presidente do Senado, Renan Calheiros, e membros de diversos órgãos do Poder Judiciário, Legislativo e Executivo. Em seu discurso, o novo presidente do TSE, que sucede o ministro Marco Aurélio Mello, traçou o histórico de justiça eleitoral do país e celebrou a estabilidade do Brasil no que se diz respeito às eleições de ficha limpa, a eficiência e a modernidade do voto. 1989 até hoje, o maior período de estabilidade democrática do país. Eleições limpas, votos dados, votos apurados. Urnas eletrônicas, democracia, alternância no poder, controle dos abusos dos poderes político, administrativo, econômico e dos meios de comunicação. Iniciativa popular, a lei da ficha limpa, a lei de combate à compra de voto. Foram iniciativas populares. A vitória da campanha das diretas já, apesar do 25 de abril, passando pelo Colégio Eleitoral, com a promulgação da Constituição de 1988 e as reiteradas eleições, o povo, finalmente, passou a ser ator dos desígnios da nação brasileira. Dias Toffoli também elogiou o papel dos advogados do Brasil. Ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal, eu que desta tribuna venho, agradeço o julgamento dos juízes que são os advogados. O Conselho Federal da OAB e as seccionais da entidade se reuniram com membros do Conselho Nacional de Justiça, representantes da advocacia. No encontro foram esclarecidos os principais problemas enfrentados pelos advogados nos sistemas de justiça de cada estado do país.
tema recorrente entre as seccionais. O alto valor das custas judiciais foi um dos assuntos debatidos durante a reunião entre presidentes de seccionais e conselheiros do Conselho Nacional de Justiça. O presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho, afirmou que a entidade busca uma uniformização que equilibre o valor das custas, tornando-as mais acessíveis ao cidadão. Segundo ele, o alto percentual das custas judiciais afeta o acesso à justiça. Para se ter uma ideia, no estado do Piauí, o teto para custas está estipulado em R$40 mil. Já na Paraíba, aproximadamente 90% das ações tramitam com assistência judiciária gratuita. Esse é um tema que é recorrente na nossa seccional. Desde muito tempo que nós lutamos para que essas custas elas sejam pelo menos mais sociais. Nós somos um dos estados mais pobres da federação e na contramão a Paraíba tem as custas mais elevadas de todo o Brasil. Nós tivemos já com outros conselheiros do CNJ, exemplo do Dr. Jefferson e Dr. Jorge Hélio, que estiveram na Paraíba e tomaram parâmetros para que se fizesse um estudo nacional. Esse documento, foi elaborada uma resolução que está em tramitação perante o CNJ. E qual a reivindicação da Paraíba? A reivindicação de que seja levado logo a plenário, que seja julgada essa resolução e que seja determinado aos estados para que se tenham umas custas, pelo menos, mais acessíveis. De acordo com o conselheiro Fabiano Augusto Martins Silveira, atualmente há um procedimento em curso no âmbito do CNJ sobre o tema. Há um procedimento em curso no Conselho Nacional de Justiça que trata da possibilidade de uniformização das custas. Por que esse é um tema tão sensível? É sensível porque, se os valores são abusivos, nós estamos, na verdade, impedindo o acesso à justiça de milhões de pessoas. Então, nós devemos encontrar um equilíbrio, porque o sistema de custas, evidentemente, ele serve também para ajudar a manutenção dos tribunais, da justiça brasileira. Então, nós não podemos tolerar discrepâncias absurdas, como nós temos noticiado no estado da Paraíba, no estado do Piauí, com valores altíssimos, e isso significa uma prevalência do interesse do Estado, ou seja, custear os seus serviços, contra o interesse da população. Outro assunto debatido na reunião foi a questão do funcionamento dos tribunais em 2 turnos. O judiciário de alguns estados tem mudado o horário de atendimento dos tribunais para uma forma ininterrupta. Para o presidente da Ordem, o trabalho em 2 turnos proporciona celeridade na tramitação dos processos, beneficiando o cidadão e a advocacia. O conselheiro federal da OAB pelo Piauí, José Norberto Lopes Campelo, destacou a necessidade da criação de um padrão mínimo na justiça do país. Nós temos algumas funcionando de maneira satisfatória e outras sem funcionar de modo algum. Isso precisa ser do conhecimento do Conselho Nacional de Justiça, porque consideramos, inclusive, que é talvez o seu papel mais importante, não só na questão correcional, mas de padronizar a justiça brasileira num patamar minimamente satisfatório para toda a sociedade. O conselheiro do CNJ, Emanuel Campelo, falou da importância da iniciativa da Ordem em reunir advogados e membros do Conselho. Segundo ele, o encontro aproxima a justiça da realidade vivida pela advocacia. O que nós tentaremos fazer é levar essas sugestões ao Conselho e tentar debater em sessão administrativa e ver que medidas nós poderemos tomar para solucionar esses pontos de crise. Eu acho que é importante também a participação efetiva da OAB nesse diálogo, também com os demais. Eu acho importante que a OAB também acione o próprio Conselho formalmente, com procedimentos de controle administrativo, para que aí sim nós possamos nos posicionar oficialmente, sem dúvida. E depois do intervalo, você confere. OAB e Apex firmam acordo para incentivar comércio internacional. Voltamos em instantes.